É sempre uma alegria estar contigo, todos os dias, segunda a sexta, nesse mesmo horário, com o nosso programa. Pare e pense. 15 minutos, irmãos, para nós meditarmos na palavra de Deus. É muito sério, irmãos, quando alguém fala o que Deus não falou. Você entendeu? Os últimos versículos de Apocalipse diz o seguinte: aquele que acrescentar qualquer coisa, aqui na Bíblia, Deus acrescenta as pragas que estão escritas nesse livro. Aquele que retirar qualquer coisa, Deus retira o seu nome no livro da vida. Isso é muito sério. Por isso, irmãos, por isso, a Bíblia diz que nós, Timóteo que fala isso, que nós temos que apresentar a Deus como varão do que não tenha que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Então, quando uma pessoa for te ensinar, dar algum estudo bíblico, se ele é um líder, você deve fazer a seguinte pergunta para ele: você estudou na onde? Qual é a tua formação? Você é um varão que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus? Não. Então eu não posso ficar debaixo de pessoas assim, irmãos. Pessoas que de repente caem de paraquedas e começam a falar o que não deve. Eu quero hoje falar sobre dízimo. Sobre dízimo. Olha, irmãos, algumas pessoas, por falta de conhecimento, afirmam que o Velho Testamento Jesus aboliu. Não, na Bíblia não está escrito abolir. Abolir é acabar. Jesus cumpriu. Cumpriu o quê? A lei cerimonial, irmão. Hoje nós não precisamos matar mais bode, cordeiro, você não precisa andar mais 1000 metros. Essas festas todinha do Antigo Testamento apontava para Cristo. A Páscoa, também não precisamos mais participar da Páscoa. Hoje não, o pessoal está vendendo chocolate e você passa. Não, Páscoa é matar o cordeiro, imolar o cordeiro, oferecer o sangue. Jesus é o nosso cordeiro. Então, essa parte de sacrifício, isso acabou tudo, irmãos. Cristo é o sacrifício perfeito de Deus. O próprio Jesus Cristo, olha, veja bem, o próprio Jesus citou quem? Citou Jonas, como uma sombra que ia acontecer. Citou quem mais? Ele chegou a nos orientar a estudar Daniel. Ele disse assim, ó: se vocês quiserem saber algumas coisas a respeito da vinda do Senhor, das profecias, leia Daniel. Daniel não foi abolido, Ezequiel não foi abolido, Isaías não foi abolido, Jeremias não foi abolido, Malaquias não foi abolido, Jonas não foi abolido. O que foi abolido, irmão, o que Jesus cumpriu, foi a lei cerimonial. Porque nós temos que aprender isso em faculdade, a gente estuda. A Bíblia tem lei moral, lei cerimonial, lei civil e a lei oral, que era a tradição, que eles passavam de pai para filho. Jesus Cristo cumpriu a lei cerimonial. Você está me entendendo, irmãos? Então, quando uma pessoa fala, não, o Velho Testamento você joga fora. Não, você joga fora não. Cheio de princípios, cheio de orientações, uma bênção, irmão. Só que a lei cerimonial acabou. E aí a pessoa chega a dizer, não, o dízimo está lá no Velho Testamento, Jesus. Não, eu vou citar um versículo. Se só tivesse esse versículo, para mim era o suficiente para mim continuar dando o meu dízimo e as minhas ofertas. Olha, se você abrir a sua Bíblia em Mateus 23, 23, Jesus exorta os escribas e fariseus. Ele está lá pregando a graça. Escribas e fariseus.
Ele chegou e disse o seguinte: olha, vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo de tudo que vocês colhem, né? O fruto do seu trabalho, mas vocês estão omitindo algo tremendamente importante, que é a justiça, é a misericórdia e a fé. Em outras palavras, não adianta nada vocês dar o dízimo e achar que agora, a partir de hoje, eu não vou ter mais misericórdia, eu não vou ter mais justiça e não vou ter mais fé. Não, você nem deve dar o seu dízimo, não tem valor nenhum para isso. Mas Jesus disse assim: olha, o que mais importante existe é o amor, a misericórdia e a fé. Vocês devem praticar isso, mas não deve deixar de dar o seu dízimo. A palavra no original grego é omitir. Você tem que dar o seu dízimo, mas em primeiro lugar, você não deve deixar de ter misericórdia. O dízimo não substitui a misericórdia, o dízimo não substitui a fé, o dízimo não substitui a justiça. Você me entende? Agora o dízimo você tem que continuar dando, porque é bíblico. Ah, mas eles davam o dízimo para os levitas. Tudo bem, os levitas eram que cuidavam da igreja, que era o templo, certo, irmão? Hoje quem é que cuida da igreja? Os pastores, os presbíteros, não é verdade? Antigamente era o templo, tudo bem, hoje é a igreja. Quem instituiu a igreja? Foi o próprio Jesus Cristo. Quando você estuda o livro de Efésios, está ali, ó, instituição da igreja. O apóstolo Paulo disse que quando eu trago o meu dízimo, eu trago uma semente, a minha oferta, o meu dízimo, eu trago uma semente. Porque Deus ama quem traz isso com amor. As pessoas que seguem essa heresia de não trazer o dízimo para a igreja, estas pessoas, já lá no fundo do seu coração, já estava com uma intenção de não dar dízimo mesmo. São pessoas desobedientes, mas no final, se somar as ofertas e tudo, a pessoa acaba dando até mais do que o dízimo. Outros não estão nem aí para dízimo. As primícias, irmãos, a palavra de Deus diz primícia. Agora quero dizer uma coisa para vocês. Aqui, em Hebreus 7, versículo 4, versículo 5, versículo 8, versículo 10, o povo de Deus foi orientado a dar o dízimo. Nós estamos falando em Hebreus, irmãos. Não estou falando no Antigo Testamento, não. Eu estou falando em Hebreus, capítulo 7, versículo 4 e 5. Eu quero dizer para vocês que Abraão não viveu no tempo da lei. Abraão viveu no tempo da graça, porque na época de Abraão não tinha nem lei. Você está me entendendo? Abraão era o pai da fé. E quando você lê aí Gálatas 3, 13, 14, fala que nós, por causa da aliança que Abraão fez com Deus, nós entramos na promessa, por causa de Abraão. Nós entramos na promessa por causa de Abraão. E Abraão era graça, a lei veio na época de Moisés, muitos anos, ó, 500 anos depois, quase 500 anos, 400 e tantos anos depois é que veio a lei. Olha o que diz aqui, olha, Hebreus 7, 4. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. Considerar quem? Ele está falando considerar quem? Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? A figura de Jesus Cristo, um tipo do rei de Jerusalém. E quem que é o rei de Jerusalém? Jesus, irmãos. Ah, mas essa época era só para Israel. Nós somos o Israel de Deus. Ah, mas o dízimo era dado para o sacerdote levita. O apóstolo Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio santo, povo escolhido de Deus. Onde está escrito isso? 1 Pedro 2, versículo 5 e versículo 9. Nós somos os sacerdotes. Hoje é a igreja de Jesus Cristo, irmãos. Não vá nessa heresia que está corrompendo algumas pessoas. Lá na frente o diabo entra, irmãos.
porque ele quer destruir. Eu quero contar uma experiência para vocês. Existem demônios, irmãos, arrebentando a vida de pessoas, para ela não dar o dízimo. Por que eles não querem dar o dízimo? Porque se o diabo trava ali os dízimos, irmãos, a igreja não tem como caminhar, a igreja não tem como fazer a obra dela, e aí o diabo arrebenta as pessoas. Então essa heresia deve ser combatida por todos os homens de Deus sério. Você, meu irmão, que é sério, grave alguns programas, faça como essa heresia está fazendo, e eu vou fazer isso. Eu quero gravar 1000 DVDs, quero distribuir, quero fazer uma série de 2 horas de estudo bíblico sobre dízimo, e quero distribuir para várias pessoas, para que essas pessoas não sejam mordidas por essa serpente, mordidas por esse veneno. Entendeu, irmão? Aqui ele está dizendo, considerai que até Abraão deu. Ele deu dízimo de tudo. Olha o versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi, irmão, nós somos sacerdotes, irmão. Recebe o sacerdote, tem ordem. Nós temos a ordem de Deus para receber dízimo. Está em Hebreus, irmãos. Ah, mas era só o sacerdote levita. Nós somos sacerdotes, nós cuidamos da igreja de Deus. Entenda o princípio estabelecido por Deus, irmão. Nós somos o sacerdote de Deus, raça eleita. Nós estamos na posição de receber e de cuidar das ofertas, e cuidar de dízimo, para que a igreja cresça. Isso é um laço do diabo para impedir o crescimento da obra de Deus. Vou ler mais versículo. Olha, fantástico. Se você tem uma Bíblia, aquela tradução NTLH, ela vai explicar direitinho esses 2 versículos que eu quero ler. Hebreus 7, versículo 8 e versículo 9 e 10. No caso do sacerdote, os pastores são sacerdotes. Os pastores são homens de Deus, que Deus colocou como cabeça da igreja. A 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Não é recebida por nós que um dia vai morrer. Por que ele está dizendo isso? Porque Abraão deu dízimo para Melquisedeque, não tem fim, não tem começo. Você está entendendo? Então ele está dizendo que Jesus recebia dízimos, no caso do Melquisedeque. Nós recebemos dízimo porque nós vamos morrer. Melquisedeque recebeu e ele é eterno. Isso estabelece um princípio de trazermos o dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento. E ele diz aqui, mas no caso de Melquisedeque, como as escrituras sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Entendeu? Melquisedeque continua vivo. Então veja bem, meus irmãos, não caia nessa heresia. Você que é da igreja evangélica, séria, traga o seu dízimo, traga a oferta. E você que está nessa heresia, cuidado, a maldição vai cair em cima da sua vida. Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus.